E quando a gente fala de relações raciais, a gente fala de dor, a gente fala de violência, mas a gente fala e faz muito mais a partir de um lugar de fortalecimento e de reconhecimento de nós, para que essas violências não falem mais alto. Eu sou Lívia Relias, mulher preta da Amazônia, natural do estado do Amapá, sou Akédia de Oiá, psicóloga e atualmente estou cursando o doutorado em psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu morei aqui em Macapá até meus 19 anos. Os pais da minha mãe, eles são do Igarapé do Lago, eles eram do Igarapé do Lago, então todas as férias eu ia para lá. Tem uma referência muito forte mesmo com comunidades rurais. Então as minhas referências desde a infância são essas. De zona rural, de estrada, de muito igarapé, de ir pro curral cedinho com meu avô e com meu tio para tirar leite, de ir pro meio do mato para ver meu tio apanhar açaí, depois a minha avó amassar. Não me entendia como negra nesse período, porque essa não é uma discussão familiar. Na família do meu pai, eu tenho 2 tias que se reconhecem como negras e sempre se reconheceram. Eu lembro, tenho lembranças de que eu gostava muito de estar com elas, mas eu não sabia dizer porquê. O meu primeiro contato com Marabaixo e com Batuque foi na época que eu estudei no IETA, lá a partir de um projeto de lei do governo do estado que colocou o Marabaixo e a capoeira nas escolas, e o Batuque dos tambores, aquela coisa do tambor já me chamava muita atenção, já mexia comigo, eu também não sabia dizer porquê. Aí com 19 anos eu fui para Belém, fui estudar. Fui para a universidade, para a Federal, cursei psicologia numa universidade à beira de rio, e quando eu estava em sala de aula, a gente enxergava, à beira do rio, e a comunidade do Cumbu lá do outro lado, e aquilo alimentava muito o meu imaginário. Só que o curso de psicologia lá, na UFPA, na época que eu estudei, ele era um curso que não dialogava com essas realidades amazônicas. Logo depois de formada, eu vou para o mestrado, que aparece a oportunidade do mestrado, e aparece com uma temática que também era para eu dizer sim, veio no meu colo. Que eu fui trabalhar com psicologia do desenvolvimento, sobre paternidade, numa comunidade ribeirinha do interior do Pará, do município de Afuá. E aí eu continuo com esse contato com ruralidade, sem entender muito bem uma dinâmica mais política. Termino o mestrado em 2009. Quando eu termino o mestrado, eu vou trabalhar em creche, em municípios do interior do Pará. E eu passo um bom tempo, até 2018, de 2009 até 2018, nesses interiores aí do Pará, trabalhando principalmente em creche, com populações rurais, com populações quilombolas, indígenas, com populações praieiras, de agricultura familiar. Então, tudo aquilo que eu estudei na universidade não fazia o menor sentido, porque não dialogava com nada disso. A partir de 2014, eu começo a trabalhar com atendimento clínico, morava em Castanhal, no Pará. Eu começo a trabalhar com atendimento clínico, vou fazer especialização em psicologia clínica, e aí sim é que eu começo a aliar essas vivências todas de ruralidades amazônicas com a teoria da psicologia. Aí em 2015 eu vou dar aula em Santarém, uma faculdade, e eu encontro lá em Santarém mais da metade da turma são alunos e alunas que vêm também de ruralidade. Então, tudo que eu penso, que eu escrevo, que construo hoje dentro da psicologia, seja em termos teóricos, seja em termos práticos, é sempre pensando essas ruralidades. Então, eu fiz muita coisa em pouco tempo, deu para crescer na psicologia, porque foi o tempo também que eu fiz a especialização em clínica. E no final da especialização eu faço uma discussão sobre mulheres negras e clínica, psicologia clínica. E aí eu vou levando também essas experiências para dentro de sala de aula, então está tudo muito conectado. E isso foi só aprofundando cada vez mais o meu jeito de olhar para essas vivências, de grupos racializados e que são o tempo inteiro e com muita frequência descritos a partir desse lugar da dor, da violência, do ter que ser resistente, do ter que ser forte. E quanta potência eu vi tudo isso. E quando a gente fala de relações raciais, a gente fala de dor, a gente fala de violência, mas a gente fala e faz muito mais a partir de um lugar de fortalecimento e de reconhecimento de nós, para que essas violências não falem mais alto. O corpo sente, o corpo sabe. Ele sabe da dor,
mas ele também sabe do afeto. Ele sabe de si, ele se fortalece. Então é por isso que a gente tem essas possibilidades todas da gente se construir enquanto pessoas pretas que também se narram pela dor, porque reconhecem essa dor e essa violência. A gente enxerga essas violências, mas isso não é o suficiente para dizer de nós. E isso é muito positivo porque faz também com que, enquanto grupo populacional, a gente vá se fortalecendo para lidar com essas situações de violências e de dores e de iniquidades e produção de desigualdades. Em 2018, quando eu saio de Santarém, eu saí no final de junho, em julho eu fui para Curitiba para um congresso de psicologia clínica. Lá eu apresento o trabalho que foi da minha especialização, que foi sobre mulheres negras e clínica psicológica. A minha atual orientadora do doutorado, ela assistiu e a partir de 2018 a gente se aproxima muito. Ela tinha sido minha professora também na especialização, mas foi a partir dessa apresentação de trabalho lá em congresso em Curitiba que a gente se aproximou e começou a trocar mais ideias. Aí eu venho para Macapá em 2019. No final do ano passado, 2020, sai o edital do processo seletivo, né, para o mestrado e doutorado lá da UFRJ. Ela manda para mim, né, olha, o que tu não queria fazer? Isso tá bom. Ela mandou, vou fazer. Fiz, consegui passar, né, cotista. E aí no final, metade de junho, sai o edital do processo seletivo para professora substituta, também na UFRJ. Ela me manda de novo o edital, eu nem estava sabendo. Vou lá, faço o edital, participo do processo seletivo, estou dando aula desde final de julho na UFRJ. E agora o caminho é Rio de Janeiro. Eu tenho uma felicidade enorme, né, de estar na universidade. Eu amo estar nesse lugar, no lugar da docência. E eu acho que realizada mesmo só quando for professora efetiva de uma universidade pública. E eu estou perseguindo isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que seguir também essa mesma trajetória teórica, né, desses pensamentos a partir das ruralidades amazônicas é algo que também favorece muito essa minha entrada e permanência em certos lugares. Essa minha trajetória vai me dizendo assim, aqui dá para conversar, aqui não dá para entender mais ou menos quais são os lugares onde é possível o diálogo, né, e onde é possível e necessário simplesmente dar as costas e dizer assim, vocês não vão me atingir. Então não existe nenhuma romantização quando eu digo que eu falo de relações raciais e não de racismo, porque o meu foco não são as pessoas brancas, o meu foco são as pessoas pretas e as pessoas indígenas, porque eu entendo que elas precisam mesmo ser fortalecidas e reencontrar o seu caminho de volta para casa, que está no corpo, no território, como dizem as mulheres indígenas. E aí eu me alio muito mais a pessoas pretas e a pessoas indígenas, porque eu acho que esse trabalho de fortalecimento precisa ser entre nós. Como diz o Nego Bispo, né? A gente sabe como viver nessa vida, por isso que a gente está vivo e forte até hoje. O que a gente precisa das pessoas brancas que se dizem aliadas é que elas entrem e questionem e tensionem os seus pares brancos. Elas são decoloniais, a gente é contracolonial.